Deixa eu descrever como provavelmente é um dia comum na sua vida. Você acorda e antes de sair da cama a mente já está trabalhando. E não é uma escolha, é quase que automático. Você já está resolvendo, já está antecipando, já está listando. Você vai para o trabalho ou abre o computador em casa e entra num ritmo onde uma coisa chama a outra. E você é bom nisso, muito bom. Entrega, resolve, decide, mas no final do dia tem uma fadiga, uma coisa que não é só física. É como se você tivesse sido consumido por dentro. Nos momentos que deveriam ser descanso, a mente não desliga. Você está fisicamente no fim de semana, mas está mentalmente ainda no trabalho. Está de férias, mas já está na próxima semana. Está num momento com seus filhos ou com alguém que você ama e uma parte de você está em outro lugar. E tem a culpa, não a culpa óbvia, mas a culpa abafada, que fica embaixo de tudo. De não estar sendo talvez a mãe que você gostaria, a profissional que poderia, a mulher que você imaginava ser essa altura da vida. E a pergunta que você não faz em voz alta, mas aparece nas noites de domingo ou nas madrugadas que o sono não vem, essa pergunta que parece até ingrata de formular, é: se eu tenho tudo isso, por que eu ainda não me sinto bem? Se você chegou até aqui é porque essa pergunta existe em você. E eu quero te dizer uma coisa antes de qualquer outra. Não é frescura, não é ingratidão e o problema não é você. Então nesse vídeo eu vou te mostrar o que está de fato acontecendo e por que tudo que você já tentou funcionou menos do que deveria. Eu vou te mostrar por que a sua cabeça não para, mesmo quando você quer que ela pare. Porque a terapia ajudou, mas não resolveu. E o que de fato cria aquela sensação de bem-estar, de estar bem, não quando tudo se resolver lá na frente, mas agora, no meio da vida que você já tem. Eu não vou pedir para você largar nada, eu não vou te vender iluminação, eu vou te mostrar algo simples que você provavelmente nunca tentou dessa forma. Eu sou a Marina, fui executiva por mais de 20 anos, 10 como diretora e C-Level, de empresas como a Nike, Centauro, Carrefour, C&A, empresas que eu me orgulhava muito de nomear. E por fora estava tudo no lugar, mas por dentro eu estava me afastando de mim mesma sem perceber. E não foi colapso, foi mais silencioso que isso, foi uma sucessão de dias em que eu estava funcionando, eu estava entregando, eu estava performando, gerenciando, mas eu não estava me sentindo viva. Eu estava presente em decisões, em resultados e ausente nas coisas que mais me importavam. Ausente de mim mesma. Eu fiz terapia, boa terapia, entendi meus padrões, sabia de onde eles vinham e continuava exausta do mesmo jeito. Eu tentei meditar e funcionava por alguns dias, mas depois algo não me deixava continuar. E eu não estava procurando espiritualidade, eu estava procurando uma forma de me sentir bem na minha própria vida, de ser uma mãe melhor para os meus filhos, de me sentir mais viva e em paz, de ter um impacto positivo na minha equipe. E os caminhos que eu encontrava me convenciam de que eu tinha que largar o mundo ou me tornar uma outra pessoa. E algo, sei lá, não soava coerente. Foi realmente uma longa jornada. Da comunicação não violenta a abordagens holísticas, eu fui para a Índia, me formei Teacher of Presence pelo Instituto do Eckhart Tolle. Eu mergulhei realmente profundamente na filosofia védica e eu meditei cada vez mais fundo. Mas assim, eu não queria ser yogi, nem virar uma sábia ou terapeuta. Eu simplesmente estava buscando algo que funcionasse para mim e durasse na vida real. E eu encontrei. E não foi uma teoria, foi uma experiência. Foi como receber uma lanterna no meio de uma trilha que eu já estava percorrendo há anos, mas que eu tinha parado de enxergar o caminho como se ela estivesse muito escura. Mas assim, eu não precisei começar do zero, mas eu precisei de um novo instrumento para ganhar clareza, principalmente de como dar o meu próximo passo. Hoje a minha vida não é uma fuga e também nem uma busca. Coisas externas mudaram, mas isso foi mais uma consequência natural de eu seguir o meu entusiasmo. Hoje eu trabalho com pessoas que estão exatamente onde eu estava, que querem chegar num lugar dentro de si que nenhum método externo conseguiu alcançar de fato. E são pessoas que estão prontas para fazer isso, com orientação, e que querem fazer isso com companhia. Você já fez muito para resolver isso. Terapia, provavelmente anos. Talvez cursos de autoconhecimento, livros, alguma tentativa de meditação, exercícios para aliviar o estresse. E funcionou até certo ponto. Você cresceu, você tem mais consciência do que tinha, mas ainda assim se sente soterrada. Ainda sente que tem algo que pesa. E aqui está a razão que eu descobri. Que não é porque você não se esforçou o suficiente, é porque todas essas ferramentas, mesmo as melhores, atacam partes separadas de um problema que é inteiro. A terapia é real, ela funciona, mas ela tem um limite que poucos terapeutas vão te dizer, ou até tem consciência desse limite. É que ela trabalha com a história, com o porquê você é como você é,
com os padrões que você vem desde a infância, das relações, das experiências. Isso tem um valor enorme, mas entender de onde vem a ansiedade não dissolve a ansiedade. E você pode saber com precisão clínica por que a sua mente não para. E sua mente continua não parando. A meditação tem o caminho certo, mas da forma que a maioria de nós pratica, ela é difícil de manter, porque ela parece mais uma tarefa numa agenda que já está cheia e quando a gente mais precisa dela, que é quando o estresse aumenta, é a primeira coisa que a gente abandona. O autoconhecimento, ele muda a perspectiva. Você entende quem você é, o que te move, o que te trava. Mas perspectiva sem integração não transforma a vida. Você pode ter clareza total sobre os seus padrões e continuar repetindo eles com a mesma intensidade. E o exercício físico libera estresse, mas no dia seguinte ele volta. Porque se o fluxo de pensamento não muda, você vai continuar consumindo a sua bateria. E o problema não está em nenhuma dessas ferramentas, que são excelentes. O problema é que elas trabalham isoladas. E você não é feita em partes isoladas. E aí fica um cobertor curto, né? Você puxa de um lado para cobrir a mente e descobre o emocional. Você puxa para o emocional e descobre o corpo. Então tem algo que nenhuma dessas abordagens consegue tocar. Nada está errado com cada uma delas. O problema é que nenhuma delas cobre você por inteira. Então sua mente, suas emoções, seu corpo e esse algo mais profundo que você está tentando buscar são parte de uma mesma coisa. Então quando você trabalha só com a mente, as emoções não são integradas e continuam distorcendo tudo que você vive. Quando você trabalha só com as emoções, a mente continua no piloto automático. Quando você trabalha só o comportamento, a raiz não muda. Isso não se sustenta. Então o que precisa acontecer é uma coisa só. Você precisa criar um espaço entre você e o que está acontecendo dentro de você. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você já teve um momento, pode ter sido uma conversa importante, um projeto que você realmente mergulhou de verdade, ou um instante com alguém que você ama, em que você estava completamente ali, sem barulho interno, sem julgamento, só presente? Provavelmente sim. Talvez seja raro, mas aconteceu. E pode ser um momento simples, como um pôr do sol que roubou toda a cena. Ou algum acontecimento único na nossa vida, como o nascimento de um filho. Naquele momento você não estava tentando estar bem, você estava bem, sem esforço, sem técnica, simplesmente presente. Isso tem um nome, e não é um estado especial. É, na verdade, o seu estado natural, mas que ele ficou soterrado. O que acontece na maior parte do tempo é o oposto disso. A mente está sempre em movimento, sempre comentando, antecipando, julgando, resolvendo, sempre em algum lugar que não é o agora. E aqui é o ponto central que eu queria que você levasse desse vídeo. Você não é esses pensamentos, você é o espaço entre eles. Parece simples, e é, mas não é óbvio. Porque durante anos você foi treinado a se identificar completamente com a sua mente. A mente resolve, a mente entrega, a mente produz. No mundo profissional, a mente era o ativo mais valorizado. O que ninguém te disse é que existe algo em você que está por trás da mente, que observa os pensamentos sem seu pensamento, que está presente mesmo quando a mente está a mil. Quando você perde o contato com esse lugar, e a maioria das pessoas perde praticamente o tempo todo, especialmente as que vivem sob pressão, você passa a ser arrastada por tudo. Cada pensamento vira realidade, cada preocupação vira uma certeza absoluta, cada emoção vira identidade. E a vida que está acontecendo agora passa enquanto você está em outro lugar. Isso é ausência. Não é distração, é viver longe da própria vida. E presença de verdade é a capacidade de voltar. Não de parar os pensamentos, não de ficar calmo o tempo todo, mas de não ser arrastada por eles. De gerar um espaço entre você e o que acontece dentro de você. Um espaço onde a clareza mora, onde a escolha é possível, onde você de fato existe. Tem uma razão específica pela qual mulheres, homens, bem-sucedidos têm mais dificuldade de encontrar esse espaço. Ao longo de uma carreira longa e exigente, a gente foi moldado para ser uma série de coisas para uma série de pessoas. A aluna brilhante, o aluno brilhante, a profissional que entrega, a líder que sustenta o time, a mãe que está presente, a filha, a parceira, a mulher que dá conta. Cada um desses papéis tem uma voz, uma exigência, um padrão de como deveria ser. E para caber em todos eles, para ser levada a sério no mundo profissional, que historicamente
inclusive para as mulheres, não é um lugar que foi construído para nós, a gente foi se abandonando aos poucos e abandonando lados importantes como o intuitivo, o lado que sente antes de analisar, o lado que sabe das coisas que não são óbvias. Isso não foi uma escolha consciente, foi sobrevivência. O custo disso é uma desconexão que você sente hoje, não de outras pessoas, mas de você mesma. E a culpa que fica debaixo de tudo, essa culpa que não passa, mesmo quando você faz tudo certo, vem em grande parte disso. De estar vivendo uma vida que em muitos aspectos não é inteiramente sua. De estar carregando expectativas que você nem sabe mais se você escolheu de verdade. Então a presença não é só uma prática de bem-estar, é um caminho de volta para você mesma. Para o que você pensa de verdade, sente de verdade, quer de verdade. Então por baixo de todos esses papéis. Eu não vou te dizer que a sua vida vai ficar muito mais fácil com presença. Os desafios vão continuar, a agenda continua, as decisões difíceis continuam. O que muda é como você atravessa tudo isso. A reunião difícil que antes talvez você levava para casa por dias, você consegue fechar mais rápido e seguir. Ela continua sendo importante, mas você não é mais inundada por ela. A decisão difícil que antes ficava ruminando, mesmo depois dela já ter sido tomada, você toma e sustenta. Porque a clareza que orientou essa decisão, ela veio de dentro, ela não veio do medo. E o jantar com seus filhos, você está lá. De verdade. Não fisicamente presente, mentalmente ausente. No domingo de manhã, a ansiedade pode até aparecer, mas ela não te toma mais. E principalmente as conquistas que você consegue sentir e celebrar. Não só registrar e já partir para a próxima. E algo que é até mais difícil de descrever, mas que as mulheres com quem eu trabalho sempre mencionam. Uma leveza. Não a leveza de quem não tem problema, mas a leveza de quem não carrega mais o peso do que não é seu. E agora eu vou te dar 4 perguntas simples, mas que se você parar de verdade com cada uma delas, elas vão revelar muita coisa. Então, primeiro a sua mente. Na próxima vez que um pensamento angustiante aparecer, uma preocupação, um julgamento sobre você mesma, um cenário catastrófico que você criou na sua cabeça, não tenta resolver, só se pergunta: esse pensamento ele é 100% verdade? E não faz essa pergunta para você responder racionalmente, mas para criar aquele milímetro de distância entre o seu pensamento e você. Isso é presença. Agora o segundo convite é em relação à sua energia. Quando você sentir uma emoção pesada, uma irritação, ansiedade, tristeza até, pergunta: o que eu estou sentindo agora está de acordo com o que está acontecendo? Ou será que eu posso estar carregando algo que veio de um outro momento? Boa parte do peso que a gente sente no presente é uma emoção que está aprisionada e ela vem do passado. No passado ela não teve a chance de fluir quando era o momento apropriado. Ela não pertence ao presente, ela é de ontem, de anos atrás, de histórias que ainda não fecharam. E nomear isso já alivia. Agora o terceiro convite, a culpa. Pega uma culpa que você carrega, qualquer uma, e pergunta: de quem que é esse padrão? Eu escolhi esse critério para minha vida ou ele foi colocado para mim? Muita da autocobrança que a gente sente não é nossa. Ela veio da família, da cultura, do ambiente profissional. Então, indicar isso já começa a desatar esse nó. Agora, o último convite que eu vou fazer. A essência. Em algum momento do seu dia, pode ser poucos minutos, senta sem fazer nada. Sem celular, sem resolver nada. Só observa o que está acontecendo dentro de você. Sem julgamento, se aparecer um pensamento, tá tudo bem, não é uma meditação formal, não tem um objetivo claro, é só um espaço que você vai começar a ver esse espaço se formar e esse espaço aparecer. Esses 4 movimentos juntos, praticados no cotidiano, eles já começam a criar esse espaço que eu falei. Entre você e seus pensamentos, entre você e suas emoções, entre você e seus papéis, entre você e o automático. Então, o que eu te mostrei aqui funciona. E você pode levar essas 4 perguntas e começar hoje. Mas eu vou ser honesta sobre o que acontece na prática. Quando a gente está sozinho, numa semana de pressão alta, quando a mente está a 1000, a tendência é que tudo isso vá para segundo plano. E não é porque você não quer, porque é exatamente nesses momentos que a mente convence que a gente não tem tempo para parar. E o que faz diferença real é ter um caminho estruturado e ter a companhia de outras pessoas com a mesma intenção. E aí foi por isso que eu criei o Presença Real,
Então, Presença Real não é um curso, ele é um programa de acompanhamento mensal, construído para caber na vida de quem entrega muito e tem pouco tempo. Então ele não tem rituais longos, ele não tem uma exigência de consistência perfeita, ele tem orientação real toda semana. Todo mês você recebe um áudio semanal, um reset de 10 minutos que ancora a sua semana e que coloca todo o aprendizado na prática. Uma aula em vídeo quinzenal que aprofunda um tema do seu momento. Um encontro ao vivo mensal para praticar junto e tirar dúvidas e compartilhar. E acesso a uma biblioteca de meditação guiadas por mim que aprofundam a prática. Tem meditações mais curtas, mais longas, mais profundas, mas todas elas são feitas para a vida real. Então o programa, ele percorre os 4 movimentos que eu te mostrei hoje. O mental, o emocional, o físico e o espiritual. De uma forma progressiva e integrada. E principalmente com cadência e com trocas. O Presença Real, ele não tem fidelidade. Ele é uma assinatura mensal, estilo Netflix. Então se você fizer um mês e achar que não é para você, você não faz o segundo mês. E inclusive, nos primeiros 7 dias você pode cancelar e pedir o seu dinheiro de volta. O valor é R$ 108 por mês, não tem compromisso de permanência. E eu fiz desse jeito porque eu quero que você continue se você estiver aplicando, se você estiver praticando e vendo valor nisso. Quando a gente está pronto de verdade e a gente se compromete, os resultados vêm. A solução, muitas vezes, para aquilo que a gente busca, ela é mais simples do que a gente imagina. Mas ela envolve um comprometimento de fazer o programa e de colocar e aplicar isso na sua vida. Porque é através da prática, da experiência, que efetivamente você vai conseguir construir essa habilidade de ter mais presença na sua vida. Então, se tudo isso que eu te contei fez sentido para você, se esse é o tipo de resultado que você gostaria de ver na sua vida e você se conecta com a abordagem que eu estou propondo, então vai ser um prazer te ver lá dentro. Só clicar no botão e a gente se vê daqui a pouco.